Bom ou não? Meu nome é Ricardo e seja bem-vindo ao Caipira da Cidade. A prosa de hoje é sobre o efeito manada que faz tanta gente perder dinheiro no campo. Mas antes da gente prosseguir com esse papo, vamos dar uma olhadinha no trechinho de uma reportagem de 2018. A AIA vem atraindo agricultores do interior de São Paulo. E não é para menos, o quilo da fruta comercializada ao consumidor chega a R$ 50. No início da safra, à primeira vista, pode parecer uma flor que ainda não desabrochou. Conhecida como fruta dragão por causa da aparência, a pitaia vem ganhando espaço no paladar do consumidor. Ainda pouco explorada no país, um dos atrativos para o agricultor é o preço. Em alguns mercados, o quilo do produto chega a R$ 50. O que está acontecendo é o seguinte, muitos produtores buscando informações para começar um pequeno plantio, e aí, trabalhando um pouquinho com a cultura, começar a crescer. Comparado com outras frutas, né, se a gente for comparar aqui com Jundiaí mesmo, a gente tem a questão da uva, caqui, pêssego, e a gente for ver o preço em relação ao quilo da pitaia comparado com essas frutas, é um preço mais atrativo. E aí o olhinho de muita gente até brilha quando vê uma matéria dessas, né? Afinal de contas, gente, todo mundo está procurando uma oportunidade de levar uma vida mais satisfatória, né? Mais digna. E esse é o problema. Está todo mundo procurando uma oportunidade de ter lucro. E quando uma matéria dessas vai ao ar, muita gente vai atrás. E o que acontece? Isso aí, ó, em 2026. E aí, pessoal, esse é o destino da pitaia aqui, ó. Jacinto Machado, Conceição da pitaia. E toda a região está assim também. Não tem mais onde botar pitaia. Então daí a gente incentiva o pessoal a não plantar mais, porque foi prometida a compra da pitaia nossa aqui, incentivar nós a plantar. Eu plantei bastante pitaia, porque foi incentivo, né? Não é porque eu quis, incentivado. Plantei várias variedades de pitaia aqui e infelizmente hoje não tem mais venda, porque sobrou pitaia. Tá? Esse é o nosso suor do dia a dia aí. Nós temos lascado, hein? Tem muita gente que ainda diz que o Brasil tá bom. Muita gente diz que o Brasil tá uma maravilha, tá uma beleza. O nosso Brasil do carnaval. Enquanto uns festejam, a gente faz isso aqui, ó. Perde dinheiro e joga fora. Tá? Então o meu incentivo é isso aí. Incentivar o pessoal a não plantar mais, tá? E se plantar, perde. Não tem mais saída pra pitaia, tá? Acabou. Olha, é muito triste a gente ver isso. E eu não sei dizer para vocês se a situação do mercado da pitaia em geral está nessa crise ou se é uma condição específica desse produtor ali na região dele. Mas o fato é que essa semana a minha esposa comprou pitaia aqui a R$ 9,00 o quilo. Ou seja, de 2018 para 2026 a fruta caiu de 50 para R$ 9,00. Isso preço ao consumidor, hein? E é só com a pitaia que acontece isso? Não, gente, com praticamente tudo. Olha a situação do ovo de 2025 para 2026. O ovo de galinha virou item de luxo na mesa do brasileiro. O alimento subiu mais de 15% em um mês. Os economistas acreditam que os preços altos devem se manter pelo menos até maio. O ovo foi o maior vilão da inflação dos alimentos em fevereiro, alta de 15,39%. Uma regra básica do mercado é a da oferta e procura. E foi exatamente o que aconteceu com o ovo. Uma produção menor em um momento de consumo maior. Resultado, aumento de preços. Queda no valor aí do ovo vai além da economia. O valor da bandeja com 30 ovos está quase 50% mais em conta do que esse mesmo período lá no ano passado. O que explica isso? Uma superprodução que chegou a 2 bilhões de dúzias somente no primeiro semestre de 2025. E é claro, com o preço em promoção, essa proteína tem saído com mais frequência em vários mercados aqui do estado. Olha quanta diferença de um ano para o outro, né? Ah, mas foi o governo que interferiu. É claro que não, gente. O governo não tem competência para isso, não. Isso é uma questão de mercado. Onde há demanda, o mercado corre para atender e buscar uma oportunidade de lucro naquele produto ou serviço. Quando o investidor vê uma oportunidade de mercado, ele faz todo um levantamento, tudo direitinho ali. Se confirmado, ele investe. Mas quando a manada faz isso, motivada pela mídia e pelos modismos, o que acontece é que
todo mundo entra na alta. Compra terra cara, muda cara, implemento caro, adubo caro. E vai colher lá na baixa, quando todo mundo resolveu plantar a mesma coisa. Às vezes nem colhe aquela safra, porque não compensa. Desiste da atividade e parte para a nova onda do verão. Olha essa reportagem de 2023, que hoje é até difícil da gente acreditar. Estão arrancando os pés de café das lavouras. Isso é porque eles querem evitar prejuízos maiores. No fim da colheita, a máquina trabalha sem parar. Só que os pés de café que deveriam ser adubados estão sendo arrancados. Na propriedade do seu Elei Ribeiro, que fica em Conceição da Aparecida, no sul de Minas Gerais, dos 150 hectares, 40 serão eliminados. E o motivo? Os preços praticados não cobrem o custo. Está muito longe. O prejuízo por saca é em torno de R$80 no mínimo. O proprietário já está preparado. A produção que este ano foi de 5.000 sacas, na próxima safra deve ser 40% menor. E o trabalho agora é com o seu Pedro Ferreira, que arrumou uma atividade extra. Ele, que estava acostumado a utilizar a máquina para fazer terraplanagem, ultimamente não sai dos cafezais. De agosto para cá é frequente, direto. Esse produtor aí deve ter tido uma pontinha de arrependimento, né? Porque na época dessa reportagem, a saca de café estava custando algo em torno de R$700, mas terminou aquele ano cotada a R$1.300. Deve ter dado uma pontinha de remorso aí, né? O fato é que, depois de muitos anos com resultados ruins, muita gente largou a atividade. E isso fez com que a oferta caísse. A demanda continuou a mesma, os preços se ajustaram. Agora, em 2026, com a saca do café batendo aí R$1.900, volta a corrida dos emocionados, né? Tem gente plantando café aí, tem lajedo. Cultura é essa que só vai começar a produzir daqui a 2 ou 3 anos. O que vai dar isso? Em toda atividade, praticamente, o funcionamento é o mesmo. O problema não é o que você planta, é quando você decide plantar. Se você está entrando porque viu no jornal que o preço é recorde, você já está atrasado. Às vezes o efeito manada ele não é motivado pelo mercado, mas por um modismo. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem na TV sobre uma tal de água de berinjela, que dizia que ajudava a controlar o colesterol, a emagrecer. O resultado foi que na semana seguinte, gente, você não encontrava berinjela em lugar nenhum e o preço disparou. Vamos plantar berinjela, deve ter sido o que muita gente fez, né? Mas esses modismos, eles têm uma vida curta, você sabe disso. Você entra naquela onda ali 1 mês, 2 meses, mas geralmente não continua com aquilo. É pé de frango para colágeno, é mirtilo, é moringa, limão. Uma hora faz bem, uma hora faz mal, ninguém sabe. Então, geralmente, investir em produzir esses modismos é muito perigoso. Mas olha, não me leva a mal não, tá? Eu não estou dizendo que você nunca deve plantar o que está num preço bom. Oportunidade existe sim, gente. O problema é que a maioria das pessoas confunde oportunidade com euforia. E é aí que mora o perigo. O custo de entrada inflacionado. Agora, pensa comigo. Se todo mundo resolve plantar pitaia ou café ao mesmo tempo, o que acontece com o preço da muda? Sobe, né? O que acontece com o preço do adubo específico daquela cultura? Sobe, né? O emocionado, gente, que entra na onda do momento, ele paga o preço mais caro do mercado para montar o negócio dele. Ele já começa devendo o dobro do que o produtor antigo devia. Aí quando a produção dele fica pronta, e se for uma cultura perene como o café, isso vai demorar aí de 2 a 3 anos, o preço já começou a cair porque a oferta já aumentou. Mas a dívida que ele fez na alta está lá, no mesmo lugar. Olha, isso vale para tudo, tá, gente? Gado, mogno africano, soja. Porque o mercado ele é igual uma sanfona, ele encolhe, ele estica e se dá bem quem sabe dançar essa música. Por isso que tanta gente quebra, né? Porque entra na alta pagando caro e tenta sair na baixa vendendo barato. E para você não cair nessa, você precisa entender a diferença entre um susto de mercado e uma tendência real. E é sobre como fazer essa conta que nós vamos conversar agora. Então, Ricardo, como é que eu faço para não quebrar a cara? E é simples, gente, mas exige sangue frio. Você nunca, em hipótese alguma, faz a conta do seu lucro baseado no preço de hoje.
Se você abriu o jornal e viu lá café a R$ 1.900 ou a pitaia a R$ 50 o quilo, faz o seguinte, apaga esse número da sua memória na hora de planejar. Porque esse é o preço de pico, gente. Pico não é regra, é exceção. O que a gente aprende estudando agronomia e gestão é olhar a média histórica. E hoje isso é muito fácil de fazer com a internet à disposição de todo mundo, né? Você vai pegar ali o preço dos últimos 5, 10 anos e ver a média. Se, por exemplo, a média histórica da pitaia foi R$10 e o custo de produção foi 6, você tem um valor real ali para poder fazer a sua análise. Aí você faz uma conta pessimista. Se o preço cair para R$8, eu ainda pago as minhas contas? Se cair para 7, eu continuo de pé? Se a resposta for sim, você tem um negócio interessante, porque se o mercado continuar te pagando R$50, você vai se dar muito bem. Mas se o mercado recuar, você ainda vai ficar de pé, cuidando da sua terra e da sua família. O erro fatal é o cara que faz a conta assim. Ah, tá R$50 o quilo, se eu colher 1.000 quilos, 50 mil, vou lá financiar um trator. Esse é o cara que o banco vai tomar o trator dele daqui a 2 anos. Porque ele fez as contas lá no céu, mas o negócio é aqui na terra, na poeira. No final das contas, gente, o efeito manada acontece porque as pessoas têm pressa de ganhar dinheiro. Elas querem resultado para ontem, mas a roça tem o tempo dela e é o que eu sempre digo aqui no canal, né? Se você respeita o ciclo do mercado e não se deixa levar pelo barulho da mídia, você consegue construir alguma coisa que vai durar. Do contrário, você vai ser mais um que vai jogar sua colheita pro gado e voltar derrotado para a cidade. E eu não quero que isso aconteça com você, meu amigo. Se gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal. E eu te convido a assistir a esse outro vídeo onde eu falo da aptidão da terra. Eu fico por aqui e que você fique com Deus. Até o próximo vídeo.